Seja muito bem-vindo a mais esse estudo da série Reforma Íntima. Hoje nós falaremos sobre a virtude da abnegação. Para introduzir esse tema, gostaria de trazer uma passagem que está em Mateus 16, 24, que Jesus fala: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então a mensagem do Evangelho ela é também uma mensagem de renúncia. Renúncia sobre nossos desejos, nossos apegos, sobre o nosso egoísmo e, ao mesmo tempo, uma mensagem de esperança, de consolação e de amor ao próximo. Então, a abnegação, o altruísmo são virtudes fundamentais do Evangelho de Jesus. E aí eu trouxe aqui uma passagem que está lá em Tiago, que também é muito importante, que fala que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, todas essas virtudes que nós estamos estudando, e a abnegação, a caridade, a tolerância, a indulgência, elas entram nesse contexto, são os exemplos, os frutos que a fé tem que dar na nossa vida. Porque o que adianta se eu tenho só uma fé, de ir ao templo, de ler a Bíblia, de orar, de fazer preces, mas se eu não tenho nenhuma ação, se eu não consigo produzir frutos como essas virtudes que nós citamos anteriormente. Então, Tiago põe esse ponto que eu acho que é muito importante nós termos. Se a nossa fé for uma fé morta, uma fé só de livro e de templos, nós não estamos sabendo entender, interpretar o Evangelho e viver conforme Jesus nos orientou. Quando nós vamos ao dicionário, qual que é o significado de abnegação? Então, como comentei, altruísmo é uma ação contrária ao egoísmo, e isso é muito importante, nós falaremos daqui a pouco. Seria um desapego das nossas vontades em função de uma outra pessoa ou alguma causa ou alguma ideologia. Então, esse é o sentido que nós utilizaremos aqui na virtude. Então, é quando nós fazemos alguma coisa para alguém, para alguma causa a qual defendemos e não tem nenhum tipo de interesse próprio. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós fazemos algo para o próximo esperando algo em troca, ou até mesmo o reconhecimento, ou até mesmo agradar a Deus, Devemos fazer de coração, por compaixão, por misericórdia, por amor ao próximo, com esquecimento de nós mesmos ou até com o sacrifício. Então, às vezes, nós daremos coisas que nos farão falta. Por exemplo, um pai, uma mãe para um filho, existe uma grande abnegação. E essa é uma virtude que ela não está só no contexto religioso. Nós temos diversos cientistas que se dedicaram e que morreram para trazer a evolução da ciência, descobertas que nós utilizamos hoje e nem nos damos conta, nem damos valor. Também nós temos pessoas que trouxeram grandes avanços para a moralidade, para os direitos humanos, líderes políticos, sociais e também, é claro, religiosos. Então essa é uma virtude não só religiosa, mas que ela pode ser usada em vários campos. E ela vai sempre estar trazendo benefício a um coletivo. Infelizmente, isso não é muito valorizado pela nossa sociedade atual. Então, quem hoje fala de pureza de intenção, abnegação, sacrifício, renúncia aos proveitos pessoais, amor a essas causas nobres, dedicação àquelas pessoas que estão na miséria, que estão em dificuldades ou em dor, em sofrimento, infelizmente não é algo valorizado pela sociedade, mas é um valor base dentro do Evangelho. A vivência de Jesus, o exemplo de Jesus, foi totalmente de abnegação. Então, nós aqui que estamos estudando, somos aprendizes do Evangelho, estamos buscando sermos melhores, não vamos de um dia para o outro realizar grandes causas, Mas a gente pode vivenciar a abnegação em pequenas coisas da nossa vida, renunciando a alguma coisa, ainda que seja pequena, ainda que seja apenas o nosso tempo em favor de alguém, como nós traremos alguns exemplos, e isso aos poucos pode ir crescendo dentro de nós.
Então é muito importante, a abnegação é o oposto do egoísmo. Então quando nós falamos lá dos defeitos, né, o egoísmo é um dos principais defeitos que todos nós temos e que precisa ser vencido dentro de nós. Então, a abnegação, o altruísmo, seria a melhor forma de nós combatermos o egoísmo dentro de nós, com a prática dessas virtudes. Então, como que nós vamos exercitar? Dedicando algumas horas ou minutos do nosso lazer numa atividade assistencial. E aí já está claro, né? Não preciso ser rico, não preciso ter muitas coisas. O nosso tempo e aquilo que nós sabemos fazer, porque cada um de nós é dotado de talentos, a gente pode usá-los para o próximo sem nenhum tipo de interesse, sem busca de recompensa financeira. Exemplo, ministrar esclarecimentos evangélicos. Ou eu sou um profissional da saúde, eu sou um profissional da engenharia, podemos oferecer nossos serviços, nossas habilidades àqueles que não possam pagar e que estejam precisando. Ensinar os conhecimentos que detemos também, né, de uma forma desinteressada, com o único objetivo de ajudar o crescimento da outra pessoa. Podemos contribuir, por exemplo, em familiares ou amigos que estão doentes e que podemos cobrir algum cuidador, né? Isso é uma coisa muito comum em todas as famílias e que é um exemplo de abnegação. E tem também, é claro, a questão política ou social, quando a gente realizar atividades ou conduzir, que a gente também possa lembrar dessas maiorias sofredoras, desprivilegiadas. Então, são pequenas ações, pequenas tarefas que a gente pode fazer e trabalhar essa abnegação em nossas vidas. Então esse é o nosso caminho. Hoje nós falamos da abnegação, que é uma virtude que vai aí contra o egoísmo, ou seja, ela é fundamental. E Jesus coloca isso como sendo, né, a caridade, a abnegação, o grande ponto de ser cristão, que é o amor ao próximo. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.